estudante Ícaro está em processo de alfabetização e os óculos se tornaram um importante aliado. Antes do uso deste acessório, tinha dificuldades para enxergar, dificultando seu aprendizado. Os pais, por sugestão da escola, decidiram levá-lo ao oftalmologista. Ficou constatada a presença de astigmatismo, doença ocular causada na maioria das vezes por irregularidade da córnea. A gente teve uma certa dificuldade pela questão da escrita, ele não conseguia ainda ler palavras ou frases inteiras, a gente não identificava muito bem se ele tinha uma dificuldade de visão ou não. Em parceria com a escola chegou a enviar, um comunicado, a expor para os pais a necessidade de fazer a consulta oftalmológica, A gente chegou a levar ele no oftalmologista e a gente acabou descobrindo que ele tinha necessidade de utilizar correção, de utilizar óculos. E acho que para os pais em geral, a escola está reforçando essas coisas que às vezes para nós são meio naturalizadas, E numa consulta ao oftalmologista às vezes é deixado um pouquinho para depois. Daqui a pouco a gente resolve, a visão, assim que a gente vê a gente vai resolver, não tem problema, mas é uma coisa, ainda mais para as crianças pequenas, que eu acho que é sempre meio que urgente, porque elas estão numa fase de descoberta de muita coisa, nessa fase de alfabetização é muito importante. A educadora Ana Paula explica que desde a primeira turma de crianças, os professores já observam aqueles alunos que podem apresentar algum problema de visão. Ao completarem 5 anos, a escola sugere aos pais para que procurem um médico. E muitas vezes a aprendizagem até então é uma criança esperta, é uma criança que entende tudo que você fala, mas na hora de executar a atividade ela tem alguma dificuldade. Então você começa a perceber que ela encosta o narizinho mais próximo da folha, que ela força o olhar, ela ergue muito a sobrancelha para olhar na lousa o que você está mostrando. Então, esse tipo de diagnóstico a gente começa a perceber na faixa de 5 anos. A gente dá a iniciativa, o primeiro pontapé, para que a família possa também observar em casa, porque muitas vezes o aluno, a criança fica muito pertinho da televisão em casa, na hora de fazer o dever de casa também, tem dificuldade de fazer. E quando diagnosticado antes, nossa, clareia muito, clareia tudo, De acordo com dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam problemas de visão. O primeiro exame preventivo deve ser realizado logo após o nascimento. Obrigatório por lei, é chamado de teste do olhinho, onde pode ser identificada alguma doença. Depois disso, se tornam importantes as consultas regulares. A identificação do problema, logo na infância, possibilita maiores chances de tratamento. Porque a criança pode nascer com várias doenças, tipo estrabismo congênito, pode nascer com a catarata congênita, pode nascer com o glaucoma congênito, todas doenças que vão comprometer a visão do adulto. Aí nós temos que acompanhar esse desenvolvimento, porque a criança ela está durante esse período aprendendo a enxergar. Então, às vezes, um microestrabismo, às vezes uma diferença de grau entre um olho e outro, pode comprometer o desenvolvimento de um dos olhos. Então, cada 100 crianças que nascem, 4 apresentam algum probleminha visual que pode interferir numa boa visão no futuro. Então, isso que eu acho muito importante, esse exame aos 4 anos, para detectar a ambliopia, que é o mau desenvolvimento visual na infância. Na era da tecnologia, os problemas de visão se tornam ainda mais frequentes. As crianças passam muito tempo em frente à TV, tablets e smartphones. Esses aparelhos podem ser prejudiciais devido ao grande tempo de exposição. E uma das doenças que podem surgir é a miopia. Existe uma tendência no mundo moderno a se usar muito a visão. Quer dizer, há 100 anos atrás as pessoas trabalhavam de uma forma braçal, Não se lia muito, não existia televisão, era mais rádio. Então, o que ocorre hoje? Se usa muito a vista, se usa muito a visão. Então, se usa muito tablet, se usa muito celular, em excesso. E a gente sabe que isso pode causar problemas, pode causar sintomas, tipo queimação, ardor, cansaço visual, como também parece que está comprovado, induz a pequenas miopias. Então, por isso
que as crianças estão usando mais óculos hoje. Diante desta realidade, se torna cada vez mais essencial o papel da família em observar se as crianças estão enxergando bem. Os educadores também estão atentos e são aliados dos pais nesta missão. Aqui na Escola Municipal José Bonifácio, antes mesmo que as educadoras peçam a visita do aluno ao profissional oftalmologista, elas fazem um exame feito aqui mesmo dentro da escola, que é neste quadrinho aqui, denominado escala optométrica. De acordo com a diretora Eliana, esse é um trabalho bem interessante, que melhora a qualidade de vida dos alunos. Quando os professores detectam que o aluno está forçando muito a vista, apertando bastante, aí eles encaminham para nós na secretaria e a gente faz esse teste. Caso esse teste, dê alguma alteração grande, a gente já encaminhe. A gente chama os pais e conversa com eles. Explica que a gente fez um teste, nós não somos peritos no assunto, é apenas um teste que a gente faz e qualquer alteração que der a gente já encaminha, mesmo porque a gente não tem todo o domínio sobre o assunto. São vários, temos sim. Temos um caso de um aluno que foi nós que detectamos e ele precisou usar até tampão para poder corrigir um pouco a vista antes do óculos. Se notar alguma situação, por exemplo, é muito comum a criança estar andando, de repente, no passar por uma porta, bater na porta, bater em um dos lados da porta, por não ter essa visão periférica, Ou às vezes você olha na criança, tem um olho muito grande, um olho é grande, outro é normal, outro olho é muito grande. Então, notou alguma coisa, olha para a criança, acha que o olhinho está torto. Então, notou alguma coisa, procura o oftalmologista, que é o especialista e que vai poder orientar. Às vezes não é nada, mas você tira a dúvida.